Você sabe qual pode ter sido a história mais farsesca desde que o Brasil virou uma república? Você sabe qual pode ter sido a história mais mirabolante, bem planejada, que levou todo mundo, ou quase todo mundo, a uma impressão errada do que aconteceu e isso mudou o rumo político do Brasil? Presta atenção nessa junção de vídeos e na história que isso conta. E eu disse que eu não acredito na facada. Eu falei isso. Não. Eu falei isso. O Bolsonaro, ele teve no maior evento gospel do país, que é o Gideões. Em determinado momento, um pastor pergunta, isso em abril de 2018. Em determinado momento, um pastor pergunta para ele, pergunta para todos, quem está enfermo, quem está com alguma enfermidade no estômago, na barriga, começa a falar isso, levanta a mão que eu quero orar. E ele foi um dos primeiros que levantou. E ele se levanta e o pastor fala, olha, coloquem em pé todos que tem algum problema. E todos se levantaram e ele também. E oraram por ele. Eu vou fazer uma oração bem rápida. Eu vou começar a ministrar a palavra. Todas as pessoas que têm úlceras, vou precisar do Leandro aqui perto. Todas as pessoas que têm úlceras, gastrites, enjoo no estômago, dores no estômago, bolo no estômago, enfim, problemas de estômago. Eu quero que você só levante a sua mão bem alto para ser identificado. Levante a mão e segure. Quem tiver com a mão levantada, fique em pé, por favor. Quem está com problema de estômago, que está com a mão levantada, fique em pé, para ser identificado. Fique em pé, para ver quantas pessoas vão ser curadas essa noite. Coloque a mão no estômago deles e ore. Coloque a mão no estômago delas e ore. Já tem 50. Coloque a mão no estômago deles. Coloque a mão no estômago delas. Perceba. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Se você olhar o primeiro debate da Band, você vai observar que o Bolsonaro ele é o único dos políticos que estavam ali que ele fica sentado. Ele estava com um problema. E o problema era visível. Facada, porra. Tu acha? Ele tava precisando operar exatamente aquele lugar. Pera aí, tu vai meter essa, cara? Foi o que eu ouvi dizer, né, mano? Eu não posso provar, mas vindo dele eu espero qualquer coisa. Por que foi exigido que ele fosse pro Albert Einstein em São Paulo? Não foi atendido no Juiz de Fora mesmo, no hospital de lá? Bom, eu não sei como foi o processo. Por que ele mandou vir um médico que tava de férias no Caribe? Tem que ser aquele cara, mais ninguém serve. Não tem médico no Brasil, mano? Foi feito um documentário sobre isso, né? Foi, Joaquim de Carvalho. Joaquim de Carvalho. Mas tá no YouTube, um documentário sobre a facada. Fakeada. Caralho. Fakeada. O cara foi foda, lá investigar e tem muita história mal contada aí. Por que o foi considerado insano, sem condições, e foi recolhido num presídio de segurança máxima, velho? Se ele não tem condições psicológicas, se é psiquiatricamente desequilibrado, ele tem que ir para uma instituição especializada nisso, né? Não, foi para segurança máxima. Não podia ter visita, ninguém podia falar com ele, foi completamente isolado. Por quê? E foi uma das principais coisas que elegeu o Bolsonaro, porque a partir dali ele foi o candidato com o maior tempo de mídia de todos. Ele não foi só se falava sobre ele. Com o presidente, bem naquela época do quente da campanha. E em uma daquelas viagens a gente estava fazendo Rio Preto, Ribeirão, Araçatuba, aquela região ali. Em uma das cidades, eu acho que foi em Araçatuba, eu estava no carro com ele. Aquela multidão e tal, e toda vez que eu estava com ele, eu fazia ele sair de colete. Então, às vezes estava calor, ele estava de manga comprida por conta do colete. E aí, na volta, a gente entrou no carro e ele olhou para mim assim, eu falei, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem a questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns 10, 15 dias antes. Eu falei, fica quieto, vira essa boca para lá. Falei pra ele, fecha essa boca. Nossa senhora. Peguei e dei um pito nele, que eu vivia fazendo isso mesmo, ninguém falava não para ele, só eu. E aí, até fiquei um pouco impressionada com aquilo, acabei sonhando depois que ele tinha tomado um tiro, eu acho que pelo que ele me falou, eu fiquei meio impressionada. Muito bem. No dia que teve essa tragédia aí, algumas coisas me deixaram num estranhamento. Primeiro, o número de policiais em torno dele, que é a célula que a gente chamava, estava reduzido, tinha metade do número de policiais. Ele sempre andava com um número de policiais que fazia toda a volta. Então, se você pegar imagens da época da campanha, estava ele, eu do lado, com um tripé, assim, o meu celular, fazendo live,
e os policiais em torno para impedir que as pessoas nos derrubassem, porque era muita gente mesmo e tal, e até por segurança. Naquele dia, não. Naquele dia, a célula não estava completa. E algumas pessoas que geralmente estavam naquele momento quente da campanha ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos comunicados dessa agenda. Material, sim, inclusive fora do Brasil. Né, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa assim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então, morrer para mim faz parte da vida, não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? O corpo do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, foi enterrado no fim da tarde de hoje em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele morreu na madrugada desse sábado, aos 56 anos, vítima de infarto. Após deixar o ministério, Bebiano mudou de partido e anunciou a pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB, presidido por Paulo Marinho, também um ex-aliado de Jair Bolsonaro. Ele abateu o Gustavo pelas costas, inclusive questionando a lealdade do Gustavo, que eu sou testemunha, não tem ninguém que tenha sido mais leal ao capitão Bolsonaro do que ao Gustavo Bebiano durante todo o período da campanha e mesmo na pós-campanha. Muitas coisas o Bebiano corajosamente falou, e mais recentemente deu entrevistas muito sinceras, muito duras. O negócio da facada. Isso foi visto ali dentro por aquele núcleo como uma oportunidade? Deus salvou, é o escolhido. Isso não era definido em reunião. Não teve um direcionamento. Agora é um mártir, tá ganho. Agora, o que eu, de fato, presenciei em determinada visita a ele, Alberto Einstein, ele disse o seguinte: é só não fazer mais nada que já tá ganho. Ele falou isso no hospital. Só não fazer mais nada que tá ganho, tá certo? Caralho, hein? Porra. E tava certo. E aí você vai me perguntar, mas Marcelo, você acha que isso realmente foi tudo uma farsa? Foi tudo uma mentira? Não sei. Tenho direito a ter dúvida. E você? O que você acha? Ele seria capaz de mentir?